O Trump venceu as eleições norte-americanas e aí tem muita gente aqui se perguntando: e aí, o Bolsonaro é o Trump brasileiro? Hum? Então, ó, eu fiz uma série de vídeos sobre o Trump, eu assisti muita coisa sobre ele, acompanhei muito as eleições norte-americanas, li muita coisa sobre o assunto, li livros sobre o assunto, e eu também acompanho essa trajetória mais recente do Jair Bolsonaro há um tempo, né? Tem alguns vídeos da década de 90 dele que eu vi que eu não gostei, né, das coisas que ele disse. Mas, então assim, eu acho que eu posso pelo menos dar um pitaco com algum pouco de embasamento, né? Então assim, as trajetórias do Trump e do Bolsonaro, elas não têm muito a ver. São pessoas muito diferentes, que fazem político de maneiras diferentes de maneiras diferentes e que pensam de maneira diferente, que agem de maneira diferente nas suas vidas, têm posicionamentos muito distintos, com algumas semelhanças, características de pessoas que defendem, por exemplo, o livre mercado, ou a família e etc, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro, o Donald Trump. Quem é o Donald Trump? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Se você procurar no meu canal, você vai achar, não deve estar difícil, né? Então é só dando uma apanhada geral, até adicionando algumas coisas que eu não tinha dito naquele vídeo. Então, o Trump, ele é um cara da elite. Ele é um bilionário. Ele veio de uma... O pai dele não era bilionário, mas era milionário, né? Era um homem de negócios, tinha muitos contatos, né? O avô dele também tinha muito bons contatos. Ele era um cara influente, fez fama assim, fazia parte da sociedade e fez fama e fortuna, o avô dele, né? Trabalhando, ele montou uma casa de laticínio, vamos dizer assim, nadando naquela onda de mineração do ouro, atendendo pessoas que garimpavam ouro, né? Então, enfim, então assim, ele é um cara da elite, né? E não só ele é um cara da elite, ele é um cara que foi educado no meio da elite. Eu achei interessante, depois do terceiro debate presidencial, eu vou colocar o link aqui. Tá em inglês, é óbvio, né? Mas a pessoa que colocou o vídeo colocou comemorando: olha só o que ele disse para os Illuminates. Tudo bem, mas o que eu li ali, o que eu achei interessante, e aí eu fui pesquisar e é por aí, é que ele é um cara que nesse discurso, ele faz um discurso, foi logo depois do debate, e espera-se que eles façam, é um debate promovido pela Sociedade Jesuíta dos Estados Unidos, que acontece em Nova York. Boa parte da elite nova-iorquina atende, são só 1000 pessoas, né? 1000, o número já causa estrelinhas assim no ouvido, né? Então, onde essas pessoas, é um evento que angaria fundos e os candidatos vão lá e no caso fazem um breve discurso e eles fazem piadas, né, e tudo mais. A ideia é que eles confraternizem de alguma maneira. O Trump, ele não joga pelas regras, então ele pegou e fez um discurso assim que foi chegando num crescendo em que no final já não tinha mais nada de ameno no que ele estava dizendo. Mas o que eu achei interessante foi ele falando que ele costumava comparecer a esse evento quando ele era moleque, quando ele era pequeno, né? E que ele se lembrava disso com muito carinho e tudo mais. E a verdade é que ele estudou num colégio jesuíta, né? Assim como a Hillary. Então, assim, ele tem... existe
uma teoria, né, que diz que aquele que tem o sangue mais real geralmente vence nas eleições norte-americanas. Isso não é exatamente verdade, mas é fato que só um dos presidentes norte-americanos até hoje, é um nome que é muito pouco conhecido, que é o Van alguma coisa. Ele foi o único que não tinha sangue real. O restante, todos os outros tinham sangue real, sangue nobre, né? E aí fala assim, mas muita gente, né, na população norte-americana tem descendente de pode ser descendente de algum monarca, filho bastardo ou qualquer coisa. Ainda assim é um fato que é interessante, né? Ele vem dessa apesar dos pesares, ele vem dessa tradição, né? Então ele é um cara que está na mídia, que ele faz mídia há muito tempo, desde a década de 70 que ele está lá na mídia, né? Ele tem livros publicados que fizeram muito sucesso antes dele ser político. Ele era do Partido Democrata, foi filiado ao Partido Democrata durante um bom tempo. Ele sempre apareceu muito na mídia, e ele entrou nos negócios midiáticos lá, né? Então ele tem cassinos, ele tem dos hotéis dele, ele tem teatros, ele tem locais onde, por exemplo, WWE, ele já tem. Eu vou colocar um vídeo aqui que é assim, o nome dele é The World's Greatest Troll, The Humor of Donald Trump. E aí, assim, mostrando partes, um vídeo engraçado, né, em inglês também, mas falando como que ele na verdade é o maior troll que o mundo já viu. Então, assim, tem cenas dele fazendo graça lá no WWE, né, que são a luta livre, né, a luta livre, não o MMA, a luta livre mesmo, né. O UFC chegou a executar eventos no local cedido por ele, né, pelo Donald Trump, lutas de boxe, ele está envolvido em muita coisa, rádio, TV, ele é um dos donos do Affliction. Então quem gosta de MMA, então tem um concorrente que é o Affliction, então do UFC, que é o Affliction. E ele tá em tudo. Então ele tem muito cacife, ele tinha muita banca, assim, né? E ele sempre ele é um cara que sabe aparecer, ele sempre soube aparecer, e ele foi construindo essa persona no decorrer de muito tempo, né? O público norte-americano já estava acostumado com ele, e tinha gente tentando convencê-lo a concorrer desde a década de 80, né? No final da década de 90 ele chegou a participar das primárias por um partido independente, e ele desistiu antes, não chegou até o final das primárias, né? Eu já falo disso daí daqui a pouquinho, mas ele chegou até o final das primárias e desistiu, mas mesmo assim ainda teve gente que foi lá e escreveu o nome dele lá no negócio, enfim. E é claro que ninguém ouviu falar, porque os partidos independentes não têm eles não ganham mídia lá, né? Então, assim, esse é o Donald Trump, né? As posições dele também são distintas de diversas posições do Bolsonaro, mas acho que deu para ter uma ideia acho que dá para ter uma ideia de quem é o Trump. Agora, falar um pouco do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vem do militarismo aqui. Ele não tem um histórico de livre comércio, ele não tem um histórico de ele aparece na mídia brasileira, mas ele aparece no Super Pop, e nos demais canais falam muito pouco dele, né? Quando fala geralmente de ponto de vista negativo, mas é a mesma coisa com o Trump lá, né? Acho que onde eu vejo a maior diferença é que o Bolsonaro não tem como financiar a própria campanha, da mesma maneira como o Trump fez. Ele não tem os meios, ele não tem
uma mídia que é independente lá além da internet. A única arma que o Bolsonaro tem é a internet, né? É fazer a política pela internet e fazer as ideias dele chegarem até a pessoa que vai votar através da internet. E isso tem suas limitações aqui no Brasil, né? Então, lá nos Estados Unidos, a coisa é assim, o Trump ele soube se utilizar de um sistema que segue preceitos já estabelecidos, tradicionais. Então, assim, existem as primárias republicanas. Não existe, um partido não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, não vai ter primária, como foi o caso aqui em São Paulo com o João Dória, que basicamente ele chegou lá e juntou ele e o Alckmin lá, fizeram um negócio lá, PSDB não teve disputa praticamente, né? Não, lá é público, é televisionado, os debates são televisionados, então na verdade é como se existem vários pequenos partidos dentro do Partido Republicano e a mesma coisa do Partido Democrata. Depois essas duas visões se confrontam no final. A gente fala muito do sistema bipartidário deles lá, mas a verdade é que como se existissem vários pequenos partidos dentro dos dois grandes partidos. É como se de repente se juntasse o PT e o PSDB e o PMDB e aí se juntasse lá o PSOL, o PCdoB e o PSTU e não sei quem mais e depois se juntasse o PSC e o DEM e tudo mais, e aí cada um fizesse sua primária, né, para definir quem vai ser o candidato que vai representar aquela cosmovisão, aí chegasse lá no final só 2 ou 3 partidos, 4 no máximo, e esses são os que vão disputar a presidência. Aí no Brasil a gente tem tantos que a gente não consegue nem imaginar como isso se daria, mas é como se fosse assim. Então, no momento em que o Trump decidiu participar, ele automaticamente ia ter lá, com os recursos que ele tinha, ele ia ganhar exposição na mídia. Então ele participou dos debates, ele estava lá, né, participando desse processo que já é muito bem estabelecido. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é uma bagunça, né? Então o Bolsonaro teria que se organizar no meio dessa bagunça. Ele parece estar tendo dificuldades. Saiu essa notícia agora de que ele não vai, que ele já vai sair do PSC. Eu não vejo isso com bons olhos, porque que ele vai pro, talvez, tem gente falando que ele vai pro PSD. Não sei se é verdade, mas há indícios, né? E se é assim, eu acho que ele está com grandes problemas, porque é um indício de que ele não consegue, de que ele tá no meio do caos. Ele continua assim procurando um rumo, e a verdade é que para você construir, você tem que ter uma certa consistência, e você tem que ter uma base te dando apoio, né? E uma base firme, né? E sólida, que vá lutar com você, né? E você constrói isso no decorrer de 1 década, 2 décadas, né? Gente do seu lado e disposta a trabalhar com você. Você tem que ter isso. E às vezes me dá a impressão de que o Bolsonaro não tem isso, né? Então eu acho que as semelhanças entre os dois são que eles são de direita, né? Os dois se dizem, os dois são cristãos, né? O Bolsonaro e o Trump, mas eu acho que meio que para por aí. Eles têm alguma coisa, eles veem alguma coisa de semelhante talvez na questão econômica, né, de livre comércio e tudo mais, por um lado, e com algumas diferenças, porque, por exemplo, até onde eu entendo, o Bolsonaro ele é por uma abertura maior. Ele tem que chegar, o Brasil tem que chegar nos mercados que não chegou ainda, e tem que ampliar suas exportações e tudo mais.
o Trump, ele parece que a preocupação dele é a de fechar um pouco, de fechar mais, né? Além disso, tem algumas questões de... Desculpa pelas batidas aí, não tem como prevenir vizinho, né? De dar suas marteladas. Mas o Bolsonaro, ele tem essa parte assim, de econômica, que os dois parecem entender mais por um certo livre comércio, com ressalvas. Mas de restante parece que não tem muita coisa a ver. O Bolsonaro, ele parece ele apregoa, né, por exemplo, um modelo de escolas militares. Eu não sei se essa é a plataforma que ele vai defender, que ele defenderia, por exemplo, numa candidatura à presidência, mas que é uma coisa que não se passa, não rola esse tipo de ideia lá nos Estados Unidos. E eu acho que são ideias que aqui no Brasil precisariam ser muito amadurecidas, né? Eu aqui no Brasil, eu favoreço realmente a versão, a monarquia parlamentarista, mas assim, eu acho que eu gosto do Bolsonaro com ressalvas, mas eu gosto do Bolsonaro no geral, mas eu acho que muita coisa precisa ser feita. Se ele quer ser candidato em 2018, então, à presidência, ele realmente tem que correr, porque as semelhanças entre ele e o Trump, elas param nas visões, assim, no fato dos dois estarem à direita e não à esquerda. É basicamente isso, né? Então, se a gente está esperando, tem muita gente aqui esperando que o Bolsonaro seja um novo Trump, né? Seja o Trump brasileiro e tudo mais. Eu acho que a gente tem que olhar essa possibilidade com bastante cautela, né? Bom, eu acho que o vídeo está ficando muito longo, então eu vou deixar ele assim. Comentem aí se gostaram do vídeo, né? Curta, se gostaram do canal, subscreva-se. Eu provavelmente vou falar mais sobre isso em algum momento. E se você gosta de livro de suspense e terror, escrito por um cara legal, bacana, católico e tal, então tem o meu livro, Escrito nas Sombras, né? E é isso. Eu vou deixar alguns links aí abaixo, assim que você tiver um tempinho, dá uma conferida e até a próxima.